Capítulo 6. Cenas de família em Troia. Nesse meio tempo, no campo de batalha, Heleno aproximou-se de seu irmão Heitor e deu-lhe esta recomendação: Heitor, volte rapidamente para Troia e peça a nossa mãe para reunir as anciãs no templo de Atena, na Acrópole. Depois de abrir com a chave as portas da casa sagrada, que ela escolha uma veste para oferecer à deusa, jurando que lhe sacrificará no templo 12 vitelas, para que ela se compadeça da cidade, das mulheres e dos filhos pequenos dos troianos, para que afaste de nós, Diomedes, esse feroz lanceiro. Nem Aquiles nos causou tamanha preocupação, embora seja filho de uma deusa, mas esse homem é terrível, e ninguém o iguala pela força. Assim falou, e Heitor não desobedeceu ao irmão. Aos troianos bradou Heitor, vociferando bem alto: Troianos, corajosos e famigerados aliados, sejam homens, amigos. Lembrem-se da coragem. Irei agora a Troia para dizer aos anciãos conselheiros e às nossas mulheres que rezem aos deuses, pois precisamos urgentemente de ajuda divina. Quando Heitor chegou aos portões de Troia, correram até ele as esposas e filhas dos troianos, perguntando-lhe pelos filhos, pelos irmãos, pelos parentes e pelos maridos. Ele recomendou a todas que rezassem aos deuses e prosseguiu seu caminho, até chegar ao palácio de Príamo, todo adornado com belas colunatas. Nesse palácio havia 50 aposentos de pedra polida, construídos uns perto dos outros. Era lá que dormiam os filhos de Príamo, ao lado de suas esposas legítimas. Do outro lado, em frente, dentro do pátio, ficavam os aposentos das filhas. Era lá que dormiam os genros de Príamo, ao lado de suas esposas. Assim que Heitor entrou no palácio, veio a seu encontro Hécuba, sua mãe. Acariciando-o, ela o chamou pelo nome. Heitor, meu querido filho, passa-se alguma coisa? Os malfadados gregos oprimem os troianos e você vem ao templo para rezar? Fique aqui um pouco, até que eu lhe traga uma taça de vinho, para que você ofereça libações a Zeus e aos outros imortais em primeiro lugar. Depois, você também tirará proveito se beber. Ao homem cansado, o vinho aumenta grandemente a força, como no seu caso, cansado que está por defender os seus. A ela respondeu em seguida o alto Heitor do elmo faiscante: Não me traga vinho, ó mãe, para que não me quebrante a força e a coragem. Envergonho-me de oferecer a Zeus uma libação de vinho com mãos sujas. Nem fica bem ao homem empastado de sangue e sujeira rezar aos deuses. Quero lhe pedir que leve oferendas ao templo de Atena, depois de ter reunido as anciãs. Prometa-lhe um sacrifício de 12 vitelas, para que ela se compadeça da cidade, das mulheres e dos filhos pequenos dos troianos. De minha parte, irei atrás de Paris, para chamá-lo na esperança de que ouça as minhas palavras. Quem me dera que a terra abrisse um abismo à frente dele. Se eu o visse descer para a mansão do Hades, diria que meu coração esquecera o sofrimento. Assim falou, ela foi para a grande sala chamar as criadas, e estas reuniram em toda a cidade as anciãs. A rainha desceu à perfumada câmara do tesouro, onde estavam suas vestes ricamente bordadas, trabalho de mulheres que Paris trouxera da Sidônia. Entre elas escolheu Hécuba uma veste, como dom para Atena, a que era mais bela, mais variada e mais ampla. Refugia como um astro por baixo das outras vestes. Pôs-se então a caminho, e com ela seguiram muitas anciãs. Quando chegaram ao templo de Atena, na Acrópole, a sacerdotisa de Atena abriu-lhes as portas. Levantaram todas as mãos a Atena, com grito ululante, e a sacerdotisa pegou a veste e colocou-a nos joelhos de Atena, assim rezando a filha do grande Zeus. Atena protetora, quebre a lança de Diomedes e conceda que ele tombe de cabeça diante dos portões de Troia, para que imediatamente lhe sacrifiquemos 12 vitelas. Assim rezou, mas a prece foi rejeitada por Atena. Enquanto elas assim rezavam à filha de Zeus, Heitor dirigiu-se ao belo palácio de Paris, o palácio que ele próprio construíra com homens que eram os melhores construtores de Troia. Foram eles que fizeram o leito nupcial, a
sala e o pátio, perto dos palácios de Príamo e Heitor, na Acrópole. Nele entrou Heitor e encontrou o irmão no leito, tratando das belas armas, do escudo e da couraça, e sentindo, pelo tato, o arco recurvo. Helena estava sentada entre as servas, indicando às criadas os seus trabalhos. Heitor olhou com desprezo para o irmão e repreendeu-o com palavras humilhantes. Estranha criatura, não fica bem estar por aí amuado. As tropas morrem em torno da cidade e da íngreme muralha, em combate, e é por você que a guerra lavra em volta da cidade. Você mesmo se zangaria com outro qualquer que visse tentando retirar-se da batalha. Vai, levante-se, antes que a cidade se abrace em fogo ardente. Paris deu-lhe então esta resposta. Heitor, censura-me com razão, mas ouça o que eu digo. Não é por raiva e ressentimento contra os troianos que me sento no leito, mas porque quis ceder à tristeza. Helena já tentou me convencer a voltar para a guerra, e eu também refleti comigo mesmo que essa seria a melhor coisa. Espere só mais um pouco para que eu vista minha armadura de guerra, ou então parta, e daqui a pouco me encontrarei com você. Assim falou, mas Heitor não lhe deu resposta. Foi Helena que se dirigiu a ele com doces palavras. Cunhado, quem dera que no dia em que nasci a rajada maligna da tempestade tivesse me arrebatado para a montanha ou para o mar marulhante, aonde a onda me levasse antes de terem acontecido estas coisas. Porém, uma vez que os deuses decretaram tais males, quem me dera ter sido mulher de um homem mais digno. Mas este homem não está no seu perfeito juízo, nem alguma vez estará. Agora entre e sente-se nesta cadeira, ó cunhado, já que a você, sobretudo, o sofrimento cercou o espírito. Sobre nós fez Zeus abater um destino doloroso, para que no futuro sejamos tema de canto para homens ainda por nascer. Assim lhe respondeu Heitor. Não posso me sentar, Helena. Tenho de voltar à batalha para levar auxílio aos troianos, que de mim, ausente, sentem grande saudade. E você tente incentivar meu irmão. Agora irei à minha casa, para ver minha mulher e meu filho. Não sei se depois de hoje ainda voltarei a vê-los. Assim falando, partiu Heitor, e depressa chegou ao seu palácio. Não encontrou Andrômaca, sua mulher, na grande sala. É que ela, junto com o filho e uma criada, tinha ido para a muralha, chorando e lamentando-se. Quando Heitor não encontrou a mulher em casa, assim falou às servas. Agora, ó servas, digam-me, em que direção saiu Andrômaca? Será que foi para a casa das minhas irmãs ou das minhas cunhadas? Ou terá ido ao templo de Atena, onde as outras troianas tentam conseguir a boa vontade da deusa? A ele respondeu a atarefada governanta. Heitor, sua mulher foi para a grande muralha de Troia, porque ouviu dizer que os troianos estavam em desvantagem em relação aos gregos. Assim que ela ouviu dizer isso, foi logo correndo à muralha, igual a uma tresloucada. Com ela foi a ama com a criança. Assim falou a governanta. Heitor saiu apressado de casa e percorreu o mesmo caminho pelas ruas bem construídas. Quando, tendo atravessado a grande cidadela, chegou aos portões através dos quais se saía para a planície, eis que correu ao seu encontro Andrômaca. Com ela vinha a criada, segurando no colo o doce menino tão pequeno, filho amado de Heitor, semelhante a uma linda estrela, a quem todos chamavam Astyanax. Heitor sorriu, olhando em silêncio para o filho. Andrômaca aproximou-se dele com lágrimas nos olhos, e, acariciando-o, chamou-lhe pelo nome. Heitor, é sua coragem que o matará. Não tem pena desta criança, nem de mim, que depressa serei sua viúva. Os gregos hão de matá-lo, e para mim seria melhor descer para debaixo da terra, se de você ficar privada. Nunca para mim haverá algum consolo quando você encontrar seu destino, mas apenas sofrimento. Já não tenho pai nem mãe. Meu pai foi morto por Aquiles, que arrasou a cidadela bem habitada dos Cilícios. Lá assassinou meu pai e meus 7 irmãos. Depois vendeu minha mãe como escrava. Ela morreu logo, de desgosto. Por isso, para mim, Heitor, você é pai e mãe, é irmão para mim e é também meu marido. Tenha pena de mim e fique aqui dentro da cidade. Deixe os outros combaterem. Heitor respondeu assim à mulher. Teria vergonha dos troianos e das troianas se, como um covarde, me mantivesse longe da guerra. Nem meu coração isso consentiria.
pois aprendi a ser sempre corajoso e a combater entre os dianteiros dos troianos, esforçando-me pelo grande renome de meu pai e pelo meu. Pois isto eu bem sei no espírito e no coração. Virá o dia em que será destruída a sacra Troia, assim como Príamo e o povo de Príamo. Mas não é tanto o sofrimento futuro dos troianos que me importa, nem da própria Écuba, nem do rei Príamo, nem dos meus irmãos, que muitos e valentes tombarão na poeira devido à violência de homens inimigos. Muito mais me importa seu sofrimento, quando em lágrimas você for levada como escrava por um dos gregos. Na Grécia, tecerá no tear sob as ordens de outra mulher, ou então, contrariada, levará água e lavará o chão, pois não terá alternativa. E alguém assim falará ao ver suas lágrimas. Esta é a mulher de Heitor, que dos troianos era o melhor guerreiro, quando se combatia em torno de Troia. Assim falará alguém, e a você sobrevirá uma dor renovada, pela falta que lhe fará um marido como eu para afastar a escravidão. Mas que a terra amontoada em cima do meu cadáver me esconda antes que eu ouça seus gritos, quando a arrastarem para o cativeiro. Assim falando, Heitor foi abraçar o filho, mas o menino voltou para o regaço da ama, gritando, assustado com o aspecto do pai, que trazia na cabeça o elmo com uma crista de crinas de cavalo. Então riram ambos os pais, e Heitor tirou o elmo da cabeça e o depôs no chão da casa. Em seguida beijou e abraçou o filho, e a Zeus e a outros deuses dirigiu esta oração. Ó Zeus e demais deuses, concedam-me que este meu filho venha a ser como eu, o melhor entre os troianos, que seja ilustre pela força e que pela autoridade seja rei de Troia. Que no futuro alguém diga, este é muito melhor que o pai, ao regressar da guerra. Que traga os despojos sangrentos do inimigo que matou e que exulte o coração de sua mãe. Assim dizendo, pôs o filho nos braços de Andrômaca. Ela o recebeu no colo perfumado, sorrindo por entre as lágrimas. Mas ao perceber como ela reagia, Heitor sentiu pena e, acariciando-a, chamou-lhe pelo nome. Andrômaca, não me entristeça muito o coração. Nenhum homem além do destino me precipitará no Hades. Porém, digo-lhe não existir homem algum que à morte tenha fugido, nem o covarde, nem o valente. Basta que tenha nascido. Agora volte para os seus aposentos e preste atenção em seus lavores, no tear e na roca, e ordene às suas servas que façam o seu trabalho, pois a guerra é aos homens que compete, a mim sobretudo. Assim falando, Heitor pegou no elmo com crinas de cavalo. Sua mulher amada regressou à casa, voltando-se muitas vezes para trás em choro abundante. Ao chegar em casa, Andrômaca ergueu um lamento no meio das servas. Elas choravam Heitor ainda vivo. Já pensavam que ele não voltaria da guerra.